Muito bom. Te devolvo a bola agora, Kennedy. Ô Zé, vamos lá pro bloco 2 aí. Ah, só para encerrar esse assunto aí, o Brasil preside o Conselho de Segurança até o dia 31. Depois passa a presidência para a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança. Só completando aí. Então o Brasil vai. O Brasil não foi mal na presidência do Conselho, tentou conduzir as coisas, teve até um texto razoável, que conseguiu bastante apoio, mas foi rejeitado por causa do veto dos Estados Unidos, aqueles 12 votos lá. Então, a partir Uhum. do dia primeiro é a China que vai presidir o Conselho de Segurança. Toledo, mudando de assunto, vamos falar agora daqueles fundos milionários exclusivos, que seria bom você lembrar a nossa audiência do que se trata, isso, porque é o Sim. seguinte, o Uhum. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quer, né, ele precisa ter uma meta de déficit zero para o ano que vem, 2024, que a gente sabe que vai ser muito difícil de ser atingida, todo mundo entende, mas ele manteve para tentar perseguir o objetivo e tal. Entretanto, tem que escolher quem vai pagar essa conta. Os muito ricos no Brasil e no mundo pagam pouco imposto ou quase não pagam imposto nenhum. Então, Zé, a pergunta que é feita para você, porque esse pessoal tem um lobby bem forte ali no Congresso Nacional, o que aconteceu com os fundos milionários exclusivos enquanto o Congresso enrolava para aprovar a taxação sobre eles? Vai lá, Zé, deu Olha, aquele Kennedy, tempinho ali. muito obrigado. Houve uma incrível coincidência, Kennedy, uma coisa assim jamais vista. Entre o governo mandou, dia 31 de agosto, uma medida provisória para o Congresso prevendo a taxação desses chamados fundos exclusivos. Você sabe que você já teve fundo exclusivo, Kennedy? Eu não tenho caixa para Vamos isso, dizer não. assim. Você Não talvez tem? tenha, eu Pois é. não. Kennedy, nem na 10ª geração do Toledo a gente conseguiria fazer um fundo exclusivo. Sabe por quê? Porque um fundo desse, para você valer a pena você ter um desses e para as instituições gestoras e os administradores abrirem um fundo desse para você, você precisa ter investido ali pelo menos uns 30 milhões de reais por baixo, É tá? difícil, hein? Tá É meio um valor. complicado. Então, não é um fundo, Kennedy, para eu, para você, imagino que para a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Tem uma 99%. conta que 99,9%, diga. é, tem uma conta que pessoas lá do Ministério da Fazenda fizeram que explicam muito bem o significado disso daqui e quem que está sendo alvo dessa proposta de taxação. São 12 mil cotistas que ou têm fundo exclusivo, ou seja, fundo de um cotista só tem uma pessoa com dinheiro naquele fundo, ou tem fundos offshore, né? Fundos fora do país, constituídos no exterior. São duas medidas que o governo diferentes que o governo propôs quase que simultaneamente, uma para taxar esses fundos offshore e outra para taxar esses fundos exclusivos. Agora, sabe quanto o patrimônio estimado desses 12 mil cotistas? Só o que está aplicado nos fundos, tá? Não é o patrimônio total deles, é só o que eles colocaram nesses fundos. Meio trilhão de reais, 450 bilhões de reais, só para você ter uma ideia do que nós É, estamos hein? falando, com 12 mil cotistas. Então, isso mostra um pouco quem que é o alvo desses programas, desses dois projetos que o governo mandou. Pois bem, o projeto foi encaminhado no dia 31 de agosto e logo começou uma enrolação. Primeiro, falou, não, isso daqui não dá por medida provisória, melhor o governo mandar isso daqui por projeto de lei e tal, daí transformaram num projeto de lei. Aí, tá bom, vamos votar o projeto de lei. O Arthur Dila falou, não, eu vou ali na Índia, já volto. Vocês ficam aí com esse projeto de lei, vocês aprovam. Tá? Só que daí os líderes não aprovaram. Daí, eu queria aprovar, mas os líderes não deixaram aprovar. Tal. O que aconteceu? Só em setembro, não estou falando de outubro, tá? Só em setembro, que foi Durante esse justamente o perdido, período, esse perdido que o Arthur exatamente, Lira deu, né? E chegou que ninguém chegando, já tomando a sabia, caixa agora. É, deu um perdido e já chegou exatamente. chegando. Apenas nesse mês foram criados 161 fundos exclusivos. Daí você vai falar, pô, mas não parece ser tanto assim. Num mês normal, ou seja, na média mensal de um ano antes, ou seja, entre agosto de 2022 e agosto de 2023,
foram criados 66 fundos por mês. Ou seja, nesse mês de setembro, quando o Congresso enrolou para votar esse projeto de taxação, curiosamente, aumentou em quase 3 vezes a constituição desses fundos. Eu fui conversar com quem entende no mercado, gente no governo também, e eles falaram, não dá para a gente concluir automaticamente que uma coisa tenha causado a outra, apesar da coincidência. Porque eles dizem que, nesse meio tempo, também houve uma resolução da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que muda um pouco a governança desses fundos e outras medidas da Ambima, que é uma associação do setor, dos gestores e administradores desses fundos. Enfim, poderia haver razões burocráticas que explicariam por que houve uma corrida para constituir esses fundos até o final de setembro, porque havia um prazo burocrático para que essas mudanças, antes que essas mudanças entrassem em efeito, você teria até o final de setembro para constituir os fundos. Então, eu estou dando a dúvida, o direito à dúvida, mas essa pessoa com quem eu conversei no governo falou, olha, mas eu nunca vi uma coincidência desse tamanho. Né? Porque tem uma coisa que é a seguinte, o que o governo está propondo é uma taxação desses fundos, porque é inacreditável, Kennedy, mas se você tem um fundo desses exclusivo, você só vai pagar imposto se e quando você transferir o dinheiro do fundo para a pessoa física. O fundo é uma empresa, é uma pessoa jurídica, é um CNPJ. Se você for tirar o dinheiro de lá e passar para a sua conta, aí você vai pagar imposto. Mas ninguém faz isso. Por que não faz isso? Isso é como funciona hoje. Criam outras empresas, né? Holdings patrimoniais, Não, aquela coisa toda, para não o gerir na banco, pessoa física, gerir na jurídica, né? Você tem um gestor, que pode ser um asset manager, uma empresa assim, mas o administrador, em geral, é um banco, é um grande banco. Então, às vezes, esse mesmo banco sabe que você tem lá esse fundo que é administrado por ele, portanto, ele sabe quanto tem de dinheiro ali, e fala, alô, Kennedy, eu vou te dar um empréstimo. E os juros que você vai pagar é mais baixo do que o rendimento do fundo. E daí você vive, você faz os seus gastos com o empréstimo. Claro. Entendeu? E paga o empréstimo com o rendimento do fundo. Essa é apenas uma das maneiras que você tem de se beneficiar desse dinheiro aplicado sem precisar pagar imposto. Então, para evitar o que... Pobres ricaços têm que pedir empréstimo para o banco. Uma vez uma pessoa que tem dinheiro me falou assim, falou, Toledo, só pobre se preocupa em ter dívida. O problema é o tamanho da dívida. Você precisa dever tanto que quem se preocupa é o banco, não é você, entendeu? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Infelizmente, não chegamos lá ainda. Mas o fato é que o governo mandou esse projeto de lei mudando o sistema de taxação para que de uma maneira muito mais eficiente para cobrar os impostos sobre os rendimentos desse fundo, independentemente dessa transferência para a pessoa física ou não, o que é uma coisa justa, né? Obviamente justa, porque sim, claro. Você está tapando, na verdade, consertando uma fratura do sistema tributário. E daí eles criaram uma regra dizendo o seguinte, olha, isso para os novos. Para os que já existem, a gente vai cobrar uma alíquota mais baixa, de 10%, para você, né, já pagar tudo de uma vez, e aí, com isso o governo estava esperando uma arrecadação também. E o relator dessa medida lá no Congresso, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, baixou a alíquota de 10% para 6%. O governo topou porque ele imagina que talvez uma coisa compense a outra, mais pessoas desses fundos offshore, por exemplo, declarariam, enfim. Talvez o resultado, no final das contas, seja igual do ponto de vista da arrecadação. Mas não deixa de ser curiosa essa coincidência incrível da multiplicação dos fundos exclusivos
ao longo do mês de setembro, enquanto o Congresso deu esse tempinho extra antes da Boa, taxação. Zé. Olha aqui, o Francisco Costa dizendo aqui: esse fundo é para pessoas que gostam de guardar dinheiro e só ficar admirando. São zeladores ou acumuladores de dinheiro. Estão cometendo pecado. Meio que naquela linha tio Patinhas, né? Que ficava nadando na piscina de moedas dele lá. Felipe de Mas o pior Medeiros é que não, Oliveiras. viu? O pior é que O eles pior gostam, é que eles não, gastam porque, dinheiro. porque tem vários tipos. Você tem uma coisa que eu não sabia: você tem o fundo dos fundos. Você tem um fundo desse exclusivo, e embaixo desse fundo você põe outros fundos. Põe um fundo imobiliário, põe um outro fundo que é para Isso, gerir empresas, entendeu? Então, esse dinheiro não é que está parado lá na piscina do tio Patinhas, ele está circulando e está rendendo. E rendendo bastante, se o fundo for bem bastante. gerido, como em geral é, Exato, porque são exato, exato. clientes de premium, né? Olha aí, Francisco Costa, a explicação do Toledo. Felipe de Medeiros Oliveira. Sinceramente, por que há fundo privado? Existem bilionários. Existirem bilionários já deveria ser crime inafiançável. Felipe tá bravo aqui. Ô Zé, vamos para a síntese, porque o Renato Sérgio está prontinho para poder Mas vamos participar com a lá, gente aqui vamos do falar programa. de coisa Vamos lá. importante. A síntese é a seguinte: durante recesso branco do Congresso, fundos exclusivos milionários multiplicaram por cresceram 2,5 vezes. Eita, vamos ver se o pessoal encaixa nas 75 caracteres aí, tá bom?